hoje, continuando assim, temas bíblicos, né? Hoje a gente gostaria de falar sobre um tema de conversão, né? Existem algumas passagens na Sagrada Escritura que nos fazem parar para pensar muito, né? Por exemplo, o senhor conhece essa passagem, né? Mas para o ouvinte que ele pudesse imaginar agora, né? Uma pessoa que fala a seguinte frase: amados, amemo-nos, porque todo aquele que conhece a Deus ama, aquele que não conhece a Deus não ama, porque Deus é amor. Uma pessoa que fala dessa forma, a gente imagina uma determinada personalidade. E uma outra pessoa que fala: Senhor, quer que pedimos que caia fogo e consuma toda essa gente? A gente pensa que é uma outra pessoa, né? Mas todos nós vamos avaliar que foi o João, o discípulo amado de Jesus, que falou essas frases. O mesmo João que pediu que caia fogo é o mesmo João que mais tarde vai falar que Deus é amor, amado, amemos, porque todo aquele que ama conhece a Deus, e aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João vai falar isso em Lucas 9, né? Sobre a cidade, né? Lá nos evangelhos. Aí depois, mais tarde, na primeira carta de João, ele vai falar sobre o amor, né? Deus é amor. Né? Deus é amor, exatamente. E aí vimos também a figura de Pedro, né? Pedro, aquele homem mais rústico, né? Mais rude, né? Podemos falar assim, que num determinado momento vai cortar a orelha de um dos servos, né? Lá do Malco, né? Quando Jesus vai ser preso. E depois, num outro momento, na sua primeira carta lá de Pedro, ele vai falar: antes de tudo, mantendo entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Pedro começa a falar de amor também. O que aconteceu com eles, né? O que nós podemos entender? Por que num determinado momento da história deles, eles são uma pessoa que tem essa personalidade e num outro determinado momento o discurso deles mudou, a personalidade deles mudou? O que aconteceu? Eu acredito que aconteceu muita coisa, falando desta maneira, né? Às vezes nós pensamos que Deus se dirige para nós quando já somos perfeitos, maravilhosos, aí que neste momento ocorre o encontro com Deus. Esquecendo o que o próprio Jesus já falou em alguns momentos, que ele não veio por causa dos justos, mas sim por causa dos pecadores. Ou seja, ele veio aqui para se encontrar conosco na nossa condição humana, na nossa condição de pecador. Aliás, ele nos amou já, mesmo que a gente não merecia deste amor. O amor dele, a ação dele, não conta com a nossa, vamos dizer, aceitação dele anterior, né? Ele só vem para nós porque nós já estamos abertos a ele, porque nós procuramos a ele. Antes ele já está ao nosso lado, conosco. Como no último programa nós falamos sobre a presença do Espírito Santo. Ele já é dado para nós. Gente que não se dá conta disso e às vezes nem aproveita deste dom. E assim nós olhamos. Deus vem ao nosso encontro. Para quê? Para nos convidar a uma história com Ele em primeiro lugar. Uma história na qual Ele, com toda a paciência, Ele quer trabalhar a nossa vida, a nossa natureza humana, a nossa característica pessoal, personalidade que nós temos. Ele trabalha aos poucos. Né? Por quê? Porque no final das contas este trabalho ocorre porque nós estamos abraçando, aderindo àquilo que é exatamente a graça dele. Então nós podemos falar assim: aconteceu uma mudança na história do João Evangelista, de Pedro mesmo e de tantos outros que eles eram uns no início, outros no final. Eu posso trazer aqui a Marcelita junto aqui com Marcos. Não sei como vocês pensaram no dia quando vocês já estavam casando, que pensavam que vocês já estão prontos, perfeitos para começar a vida. Não. Ou dispostos para começar essa história, amando-se já suficiente, mas compreendendo que agora precisamos caminhar para um dia, talvez antes da morte, estar prontos para dizer: chegamos
exatamente aquele ponto onde Deus quis nos levar, quis nos conduzir. Então temos que compreender essa dinâmica da ação de Deus na nossa vida. E tem muita paciência conosco. Nós que às vezes não temos paciência conosco mesmo. Com o nosso progresso, por exemplo, na nossa vida espiritual. Às vezes nos chateamos porque percebemos, por exemplo, uma fraqueza que existe na nossa vida. Às vezes um pecado que abraçamos achando que vai ser só bom, legal, e num certo momento percebemos, viramos escravos deste pecado. Nós queremos tirar ele da nossa vida. Estamos convictos que ele não deveria estar na nossa vida. E aí começamos aquela briga conosco mesmo. Toda boa vontade e às vezes um outro pecado não quer sair da nossa vida. Está lá. E com grande esforço. Pecado de estimação. Exatamente. Com tempo, com muita paciência conosco mesmo, vamos ver a mudança nossa perante o pecado. Porque, na verdade, a nossa vida não é para superar apenas nossos pecados, para crescer no amor. E o amor, eu acredito, é um processo. Não é apenas uma ação, não é apenas um sentimento. É um processo que nos envolve como todos, né? Um processo no qual nós descobrimos o amor, depois nos apaixonamos pelo amor, para depois nos entregar ao amor. Isso ocorre, em certa maneira, a nossa caminhada. Porque, né? Tiago, por exemplo, o senhor falou da questão do pecado, né? Mas existem outras questões também que, por exemplo, são os próprios traços de personalidade. Às vezes nós nascemos com alguns traços de personalidade que são próprios nossos ou que nós herdamos, seja dos nossos pais, que nos fazem ter uma natureza, por exemplo, como a de Pedro, mais explosiva, como a de João, que naquele momento de destempero, que nós não escolhemos ser dessa forma, mas nós somos dessa forma, né? Exatamente por um traço da nossa personalidade. Sim, sim. E o que parece é que quando Jesus entrou na vida desses homens, eles conseguiram também alterar esse traço dessa personalidade. Sim, né? sim, sim. Não, mas exatamente a ação de Deus na nossa vida, a certeza dessa ação nos traz tranquilidade que uma coisa que existe da nossa vida e não é muito boa, como você falou, de repente um traço de personalidade que não é bem legal, talvez por exemplo, relação com uma outra pessoa, né? Talvez humanamente seria muito complicado desenvolver, na verdade, mudar esta nossa característica. Mas quando nós descobrimos exatamente a ação de Deus, a ação do Espírito Santo na nossa vida, compreendemos que essa nossa natureza marcada pelo pecado, essa nossa personalidade não tão agradável, pode ser mudada, ela pode ser transformada. Para isso nós, por exemplo, recebemos a Eucaristia, para que, recebendo o corpo e sangue de Cristo, nós possamos nos transformar em próprio Cristo. Aos poucos. Ter as feições de Cristo, né? Exatamente. E é interessante que o senhor falou que, no caso aí, não seria somente nosso esforço humano. Isso Se for mesmo. o nosso esforço humano, a gente vai ficar com esses traços de personalidade até o fim, né? Exatamente. Agora, se a gente resolve ter um encontro com o Senhor e passamos a ter a humildade de pedir ajuda dele, aí pode haver essa transformação. Sim. Talvez, tantas vezes, o progresso não ocorre porque contamos apenas com nossas próprias forças humanas. A gente gostaria de fazer assim, eu acredito, né? Como se fosse, eu me resolvi, para depois dizer, meu Deus, olha só, viu? Agora melhorei, agora sou perfeito, tá? Agora você pode me amar, agora você pode me dar as graças, pode me abençoar, porque agora eu sou perfeito. Como se fosse, se eu estou pecador, se eu estou perdido no pecado, com certeza o Senhor está muito distante de mim, nem olha para mim. Eu tenho que mudar a minha vida, para poder se apresentar a Deus e ser acolhido por Ele. Isso seria vaidade, Só né? uma besteira na nossa cabeça, apenas. Isso talvez não seja porque, por exemplo, nós somos educados, muitas vezes somos educados dessa forma, né? Como desde a nossa
criação, quando fala, você é um garoto mau, o papai do céu não gosta de que você faça isso. Então vai criando talvez no ser humano o desenvolver de uma visão de que você tem que ser bom para ser amado, e uma ilusão, porque dá a impressão de que nós podemos fazer alguma coisa para que Deus nos ame, como se fosse condicionar o amor de Deus à nossa realidade. Se a gente se bastasse, se a gente pudesse resolver tudo, né? Porque, na verdade, nós padronizamos Deus, quando, na verdade, deveria ser ao contrário. Deus deveria nos padronizar. Ou seja, as nossas relações deveriam se basear na relação de Deus conosco, mas na origem dessa relação, como ela é apresentada, revelada pelo próprio Deus, e não ao contrário. Como você falou, João, né? Onde nossas relações humanas, interhumanas, tiramos como modelo para nossa relação com Deus, né? Só falando, por exemplo, a questão da paternidade, né? Nós naturalmente pensamos o quê? O modelo da paternidade é nosso pai, da maternidade também, claro, é nossa mãe. Quando, na verdade, o modelo da paternidade e maternidade está no próprio Deus. Uhum. A gente deveria procurar a origem, o que significa ser pai, o que significa ser mãe, né? O que significa amar o seu filho, para que com isso a gente endireite as nossas relações também familiares, né? Porque às vezes as pessoas até têm uma visão errada de Deus fazendo essa comparação. Sim. Deus é pai como o pai fulano, né? O pai humano, né? Isso. E não é bem assim, né? O exemplo, o modelo é Deus. Sim. E não... Tá invertido, né? Isso. Isso. Não, exatamente. Porque A pensa gente acaba bem. pensando que Deus é vingativo, que é castigador, e perde até essa noção do que realmente é Deus, por isso, de quem é. Por isso que precisamos olhar para Jesus, que é a imagem de Deus, senão a gente se perde. Sim, sim. E tantas vezes, talvez alguém que tinha uma boa imagem do pai, próprio pai, boa experiência, ele vai falar muito como Deus é maravilhoso, como ele é pai amoroso, e ele vai se entregar todo passando essa imagem, mas tendo como base a imagem do próprio pai. Mas eu pergunto, e o que vai receber desta mensagem alguém que tem na base uma experiência com um pai ausente, pai carrasco, violento, pai que é sinônimo de todas as desgraças da infância, da juventude, de repente? Infelizmente existem situações assim. E aí? Então, nós temos que entender, né, que começa tudo com o próprio Deus. Também o modelo está em próprio Deus. Aí eu volto para aquilo que você perguntou, né, no início. Nós precisamos entender que exatamente nosso esforço está apenas na entrega a Deus, que está ao nosso lado para nos transformar, transfigurar, para que nós possamos nos tornar pessoas diferentes. Por isso Jesus fala aqui, aquele que perde a sua vida, ou seja, abre mão da sua vida para viver aquela vida que ele nos propõe, é que ele ganha de fato a vida. E nós temos medo de abrir mão da nossa vida, porque achamos, se eu vou abrir mão da minha vida, o que vai sobrar para mim? Foi isso que aconteceu, né? Eles renunciaram a vida deles. Isso mesmo. E procuraram viver conforme Deus, né? Isso. E se vamos olhar a história de tantos santos, santas, e até pensando, no bom sentido, né, uma santa inveja, como essas pessoas conseguiram viver uma vida tão unida com o próprio Deus, tão santa, é porque, de repente, num certo momento, eles deram passo correto, permitindo que agora Deus pudesse transformar eles naquilo que Deus sempre quis que eles sejam. Então, aqui é o grande convite para que nós possamos exatamente ter primeiro paciência conosco mesmo, no nosso progresso pequeno, ter paciência com os outros ao nosso lado, né? Marido com a esposa, né? Marcos, esposa com marido, Marcele, né? Tem essa coisa, entendendo que todos estamos num processo de crescimento, mas processo que não depende de nós.
e sim da ação de Deus. Então, quanto mais nos apegamos, alinhamos, entregamos a Deus, Ele vai ter mais possibilidade de transformar a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.